Olá a todos que acompanham o programa Fazendo Arte. Nesta edição vamos exibir a segunda parte da retrospectiva com algumas das reportagens e entrevistas exibidas nas edições de 2024. Em Mato Grosso do Sul, há 2 projetos do arquiteto Oscar Niemeyer, considerado uma das figuras-chave da arquitetura moderna brasileira. Seus traços e curvas conquistaram o mundo e provocaram uma revolução nessa área, com edificações que são verdadeiras obras de arte. Eu visitei a Escola Estadual Maria Constança Barros Machado, localizada no centro de Campo Grande, para contar um pouco a respeito da obra e do seu criador. Marco da arquitetura moderna em Campo Grande, a Escola Estadual Maria Constança Barros Machado é a única obra projetada na cidade pelo arquiteto carioca Oscar Niemeyer. A fachada lembra um livro aberto, já o palito branco posicionado na entrada remete à ideia de um lápis. O corredor extenso projeta uma régua, enquanto o auditório, construído na parte da frente, representa um mata-borrão e a caixa d'água um giz. O Niemeyer ele conseguiu, de certa forma, reinventar o modernismo que o Corbusier estava, vamos dizer assim, colocando. Le Corbusier, que foi o grande mestre do Niemeyer, né? O Niemeyer conseguiu trazer todos aqueles conceitos que estavam sendo formulados no início do século passado, né, principalmente pelo Corbusier, e conseguiu adaptar para a realidade brasileira, introduzindo essa coisa da plasticidade, né, de utilizar as características que o concreto tem, de ser plástico, de ser moldável, né, e deixar de ter, e passar a ter um edifício mais interessante a partir disso, né, a partir dessas possibilidades do concreto. Ele foi um dos primeiros que percebeu isso e desenvolveu essa arquitetura que é baseada na curva, mas ela é muito mais do que isso. Ela é muito mais do que baseada na curva, né? Ela tem toda a questão da composição e é um privilégio para Campo Grande ter uma obra do Oscar aqui, né? De um arquiteto que foi tão importante para a arquitetura moderna mundial, né? E para a arquitetura brasileira em particular, onde ele foi, sem dúvida nenhuma, o principal expoente. Esse período, né, que é o período que ela foi feita, que é a década de 50, é o período de ascensão, é o período em que ele está fazendo as pesquisas, né, trabalhando com essas soluções de parte descoberto, parte coberto, na verdade, utilizando a curva como cobertura. Então, muitas soluções interessantíssimas que ele estava desenvolvendo na década de 50, ele está usando aqui, né, nessa escola. Então, isso reforça ainda mais a qualidade do projeto. Na verdade, ele apareceu, ele surgiu no cenário mundial com a Pampulha, com a igrejinha da Pampulha, que fica lá em Belo Horizonte, né? Com aquele trabalho, o Niemeyer ele apareceu para o mundo, né? E a partir dali, ele realizou uma série de edifícios que são icônicos. Em São Paulo, ele realizou o edifício Copan, que é um dos símbolos de São Paulo, né? Além de outros edifícios lá no centro de São Paulo que são menos conhecidos, o Parque do Ibirapuera, tudo na década de 50, antes de chegar em Brasília. Depois que de Brasília, ele passou a ter, de forma mais intensa, uma carreira internacional, né? Então, são muito conhecidos os projetos que ele fez para a Argélia, por exemplo, Universidade de Constantine, ele fez alguns edifícios na Itália, por exemplo, a Fundação Mondadori também, inclusive inspirado no Palácio dos Arcos, de Brasília, sede do Partido Comunista Francês, trabalhou na Ilha da Madeira, tem um hotel lá também, enfim, a sede da ONU, a implantação é dele, né? O edifício tem a marca do Oscar também, todos os fundamentos da arquitetura dele. Então, ele tem trabalhos realmente fantásticos, né? Não tem como ser arquiteto sem passar por Oscar Niemeyer. Oscar Niemeyer nasceu no Rio de Janeiro em 15 de dezembro de 1907 e faleceu em 5 de dezembro de 2012, na cidade natal, aos 104 anos. Ele é considerado uma das figuras-chave da arquitetura moderna. Já a Escola Estadual Maria Constança Barros Machado foi inaugurada em 26 de agosto de 1954, em homenagem à mulher que foi diretora do local na década de 40. Obra e criador seguem firmes e pulsantes no universo da arquitetura e da educação.
Hoje nós temos 365 alunos em tempo integral, né? E são 11 salas de aula que nós temos. Então, para nós é um privilégio muito grande, né, ter uma obra de Oscar Niemeyer em Campo Grande e o privilégio nosso de ser uma escola, né, que teve a graça desse projeto e é um arquiteto muito renomado e assim a gente percebe, né, a importância do arquiteto pelo pessoal que vem querer saber da obra, querendo saber do projeto, querendo olhar. Para nós é um privilégio muito grande. E para os estudantes está dentro da história, né, do arquiteto, saber que eles estão numa obra onde foi projetado por Oscar Niemeyer, né? Não houve alteração nenhuma no projeto original do Oscar Niemeyer. O que foi feito na reforma foi uma ampliação no fundo da escola, né? Foi uma quadra coberta e ampliação de refeitório. Mato Grosso do Sul possui mais uma obra de Oscar Niemeyer, a Escola Estadual João Leite de Barros, inaugurada com o nome de Maria Leite de Barros, também em 1954. Possui o mesmo projeto arquitetônico usado na escola da capital. Talvez os edifícios dele, por serem tão emblemáticos, por serem tão bem pensados, por eles causarem aquela surpresa, né? aquela sensação de empolgação, que a gente entra no espaço dele e fica empolgado, fica fascinado. Talvez seja por isso, né, que a gente identifique o trabalho dele como uma obra de arte, e não simplesmente como uma obra funcional. E nós temos aqui em Campo Grande um exemplo extraordinário do trabalho dele, no melhor momento dele, quando ele estava em ascensão. Isso as pessoas precisam entender. Aqui o Niemeyer ainda não tinha chegado em Brasília. Doutor em Música pela Unesp, mestre em Musicologia pela USP e bacharel em Piano pelo Conservatório Brasileiro de Música do Rio de Janeiro, Evandro Iga, professor do curso de Licenciatura em Música da UFMS, é autor dos livros Polca Paraguaia, Guarânia e Chamamé, estudos sobre 3 gêneros musicais em Campo Grande e Para Fazer Chorar as Pedras, Guarânias e Rasqueados em um Brasil Fronteiriço. Eu fiz uma entrevista com ele a respeito dessas publicações que retratam esses gêneros musicais tão importantes para o universo cultural de Mato Grosso do Sul, na edição do Fazendo Arte de agosto. Confira. Pessoal, tudo bem? Eu estou aqui com o professor Evandro Iga, que dá aulas no departamento do curso de licenciatura em música da UFMS e que possui pesquisas relacionadas a polca paraguaia, chamamé e guarânia, que são gêneros musicais muito presentes no nosso universo musical regional. Muito obrigado, professor, por ter aceitado, né, o convite em estar participando dessa entrevista para o Fazendo Arte. É um prazer. E, primeiramente, então, queria que o senhor começasse falando um pouco a respeito das curiosidades de cada um desses gêneros, né? Temos a polca paraguaia, o chamamé e a guarânia. Qual que é a diferença entre esses gêneros musicais e por que eles possuem uma ligação tão forte com o Mato Grosso do Sul, por meio também da música realizada aqui, né? A polca paraguaia ela começou a ser percebida na região campesina do Paraguai desde a Guerra do Paraguai, né? Então, século XIX. A guarânia ela passou a se tornar um gênero musical paraguaio urbano, né, porque ela surge na cidade de Assunção, já nas primeiras décadas do século XX. O chamamé, ele surge também, enquanto rótulo de gênero musical, ele surge na região nordeste da Argentina, na região de Corrientes, Entre Rios, e isso também nas primeiras décadas do século XX, por conta da presença maciça de paraguaios e descendentes de paraguaios que haviam imigrado para aquela região, né, fugindo da guerra, fugindo da Revolução Civil, enfim. Então, assim, a gente conecta automaticamente a polca paraguaia e a guarânia ao Paraguai e o chamamé à Argentina. E aqui eles começaram a repercutir a partir de que momento?
esses gêneros? A presença dos paraguaios aqui, antes, durante e após a Guerra do Paraguai, principalmente após, quando a cultura da erva mate passou a ser a principal representante da força econômica do então sul de Mato Grosso, a presença de paraguaios foi maciça, né? Então, na esteira dessa presença dos paraguaios, claro, vinha toda a cultura paraguaia, entre elas a polca paraguaia e a guarânia. Agora, com relação ao chamamé, ele é um gênero musical que surge no nordeste da Argentina por conta da presença dos paraguaios. No começo, ele tinha muitas similaridades com a polca e com a guarânia. Com o tempo, ele foi adquirindo algumas diferenças com relação a esses gêneros, mas ele sempre foi muito praticado no Rio Grande do Sul. Então, é possível que a maior parte dos migrantes do Rio Grande do Sul que vieram aqui para o sul de Mato Grosso, isso desde o início do século XX, já tenham trazido também algum repertório de chamamé. Como ele é muito parecido com a polca paraguaia e alguns chamamés parecidos com guarânias, houve uma identificação imediata. Os músicos locais, eles trabalham bastante porque nós temos essa questão fronteiriça muito forte, né? Mas tem uma questão histórica também que é interessante, porque logo na primeira metade do século XX, a presença dessa cultura musical paraguaia aqui despertou a curiosidade dos músicos paulistas, que faziam, na época se chamava música caipira, né? Depois passou a se chamar música sertaneja. Então, Mário Zan, Opai e outros músicos importantes desse segmento de música caipira, eles vieram para cá e adaptaram a polca paraguaia e a guarânia para a música caipira brasileira, criando um gênero que eles denominaram de rasqueado. Então, o nosso rasqueado aqui, Délia e Delinha popularizaram bastante, ele tem a ver com a polca, com a guarânia e, de alguma forma, com o chamamé. Na distância em que vivo, separado de você. Mas principalmente com a polca e com a guarânia, pensando historicamente, né? Então, ele tem algumas similaridades rítmicas, mas tem algumas diferenças também. E o que une todos esses gêneros musicais é a questão das fronteiras, né? Você é autor, né, de 2 livros muito importantes que destacam essas temáticas, que um deles é o Para Fazer Chorar as Pedras, Guarânias e Rasqueados em um Brasil Fronteiriço. E também temos esse, né, professor? Polca Paraguaia, Guarânia e Chamamé, estudos sobre 3 gêneros musicais em Campo Grande. Queria que o senhor falasse um pouco a respeito dessas 2 publicações e como que você evidencia esses gêneros, então, que a gente está conversando, né, através das suas pesquisas e tal, nessas publicações. Certo. O primeiro livro, que foi esse aqui, né, o Polca Paraguaia, Guarânia e Chamamé, ele foi feito a partir da minha dissertação de mestrado na USP, né? Então, eu adaptei, né, a gente faz uma transformação e virou um livro, foi lançado em 2010, se não me engano. E o segundo livro, que é mais recente, ele está baseado na minha tese de doutorado na Unesp e foi lançado em 2019. O primeiro livro, ele é uma etnografia feita em Campo Grande com músicos locais que cultivavam e cultivam esses gêneros musicais. Então, eu fiz uma pesquisa, analisei as performances, fiz comparações, etc. O segundo livro, ele tem um foco maior no gênero da guarânia e do rasqueado, né? Embora, de alguma forma, claro, ele vai falar também desses outros gêneros, mas o foco maior é na guarânia e no rasqueado e como que a guarânia se tornou tão popular no Brasil, sendo que não estava presente de uma forma tão maciça nos meios de divulgação musical nacional, como o samba carioca, por exemplo, o bolero, né? E a guarânia se tornou um gênero musical muito popular no Brasil. Então, eu faço essa análise. Foi um prazer, então, professor, estar conversando com o senhor, né, com você, a respeito desses 3 gêneros tão importantes aqui para o nosso universo musical. E saber também que você desenvolve, né, pesquisas relacionadas a esses gêneros. E para quem quiser compreender um pouco mais, né, a dica seria realmente estar consumindo, né,
esses 2 livros que o senhor já escreveu mediante suas pesquisas, né? Então, muito obrigado mais uma vez, professor. Eu que agradeço. Agora tem intervalo, fica ligado aí que daqui a pouquinho eu tô de volta. Uma nova lei acaba de ser aprovada na Assembleia Legislativa. Essa é só uma parte do trabalho dos deputados e se expande por todo o Estado. A atuação da Assembleia está no negócio da Franciele, que abriu as portas graças aos incentivos fiscais e gerou empregos. Está no ensino do Pedro, na valorização do professor Caio e na ronda escolar das escolas. Está no bem-estar do Mariano, que não precisa viajar quilômetros para o seu tratamento. Também está na terra da Cleo, que produz com subsídios da agricultura familiar. Seja na defesa dos direitos de cada cidadão ou na proteção do meio ambiente, o trabalho da Assembleia está nas leis, na fiscalização dos recursos, nas políticas públicas que impulsionam o desenvolvimento de Mato Grosso do Sul e transformam a vida da nossa gente. Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, Estado do Pantanal. De volta ao segundo bloco da retrospectiva do Fazendo Arte, com os melhores momentos de 2024. Agora você confere a entrevista que eu fiz com o jornalista e músico Rodrigo Teixeira a respeito de seu mais recente livro, Grupo Acaba, a história dos cantadores do Pantanal. A publicação, que festeja os 52 anos desse grupo que revela o encantado mundo pantaneiro de Mato Grosso do Sul, foi lançada em 2 de agosto no Instituto Histórico e Geográfico do Estado. Oi pessoal, tudo bem? Eu estou aqui na biblioteca da Assembleia Legislativa na companhia do jornalista, escritor e pesquisador Rodrigo Teixeira, que acaba de lançar, ou melhor, lançou no início de agosto, o livro Grupo Acaba, a história dos cantadores do Pantanal, publicado pela editora Life. E eu queria que você falasse um pouquinho a respeito de quem que é o Grupo Acaba, porque provavelmente é um dos grupos mais longevos da nossa história musical sul-mato-grossense. E também queria saber por que esse grupo é tão importante para o nosso estado de Mato Grosso do Sul, para o Pantanal, Enfim, queria que você contasse um pouquinho a respeito disso aí pra gente. O Grupo Acaba é um grupo aqui de Campo Grande, que começa, os integrantes do grupo começam nos festivais estudantis aqui do final da década de 60 e início da década de 70, e que é fundado em 1972 como a Associação dos Compositores Autônomos do Bairro Mambaí, como se fosse um coletivo, um grande coletivo, capitaneado ali pelos irmãos Lacerda, Moacir e Chico Lacerda, e que a partir de 1972 começa uma carreira que dura aí por 52 anos. Ali no 75, 76, eles já começam a se transformar nos cantadores do Pantanal, porque o grupo começa a ter um olhar mais específico para as coisas do Pantanal, começa a cantar a fauna, a flora, o homem pantaneiro, e ali em 79 grava o primeiro disco deles, já com a alcunha dos Cantadores do Pantanal. E no livro você frisa na parte do cantadores o hífen, cantadores, além de também a gente levar em consideração de cantadores, de quem canta, porque realmente nas letras a gente vê muito essa coisa de eles cantando mesmo algumas dores do Pantanal, relacionadas à extinção, à preservação, e até muitas vezes relacionadas à temática dos indígenas, Sim. De alguma maneira, o Grupo Acaba consegue reconstruir essa cultura pantaneira, esse cenário de um Pantanal vibrante, com cheias e vazantes, que, infelizmente, com o tempo, a gente vê aí um problema ecológico e de meio ambiente que está saltando na nossa realidade, E também essa questão indígena também, que é um grande problema que a gente enfrenta no Brasil, especificamente aqui no Mato Grosso do Sul, E que o Grupo Acaba, de alguma maneira, consegue registrar todos esses momentos dentro da discografia dele.
E ele foi criado ainda na época do Mato Grosso Uno, né? E isso você também deixa muito evidente, né, no livro, a participação deles para a construção de uma identidade aqui de Mato Grosso do Sul por meio das músicas, né? Através das visões, né, de todos a respeito de um Pantanal pulsante e vibrante, né, e celebrando ainda a população humana, sobretudo os indígenas. E 1º de janeiro de 79 o Mato Grosso do Sul passa a existir de fato, né? E a grande pergunta que se fazia na época é quem é esse sul-mato-grossense, né? Quem somos nós? E ali naquele momento a cultura ela foi importantíssima, né? Então, a TV Morena fez em 79 o FESUL, primeiro FESUL com apoio do governo do estado, da prefeitura de Campo Grande, e o Acaba ganhou esse primeiro festival com Canancionê, que em vez de, até foi uma surpresa, porque eles abordaram a questão indígena em vez do Pantanal, né? Foi quando eles também pela primeira vez usaram as roupas brancas, que depois caracterizou o grupo, né? Então, junto com a Acaba, tinha toda uma geração que estava traduzindo o nosso estado. Era uma geração que voltou o seu olhar para ressignificar quem era esse homem sul-mato-grossense, né? Esse livro, né, Rodrigo, ele conta com investimentos do FIC, né? E eu queria que você fala e também, né, tem a questão do YouTube, você disponibiliza gratuitamente aí, né? Estão disponibilizados 9 episódios, né? O livro foi contemplado pelo Fundo de Investimentos Culturais do Governo do Estado, o FIC-MS, e como contrapartida a gente pensou nesse audiobook, né, que é uma adaptação do livro que a gente fez para a linguagem do audiobook e que a gente tem 9 capítulos pensando muito nos deficientes visuais, né, e por público em geral também, uma maneira de auxiliar a leitura, uma maneira de você contemplar também os professores, né, os educadores, para ter um conteúdo também para fazer, usar em aulas também. Como que foi esse processo assim, de pesquisa? Durou quanto tempo, mais ou menos? Queria que você falasse um pouco disso também. Levaram 8 anos, mais ou menos, para eu acabar, né? Comecei principalmente pelo acervo do Moacir Lacerda, que é um grande pesquisador e que guardava muita coisa do Grupo Acaba. Eu acredito que a gente tenha chegado em umas 1000 imagens, mais ou menos, desde de fotos, capa de disco, cartas à mão, cartazes, todo tipo de souvenir, né, ligado ao Acaba, muitas matérias de jornais também antigas. Fiz questão também de entrevistar a maioria dos acabenses, fiz entrevistas também com os personagens que rodeavam o grupo também. E acho que a gente chegou num documento histórico. Então acabou sendo também não só a história do Grupo Acaba, mas a história nossa aqui no geral do Mato Grosso do Sul. E você é autor também, né, do livro Os Pioneiros, a origem da música sertaneja de Mato Grosso do Sul, né, que é esse daqui, que é a primeira edição. 2010. Era a primeira edição. E depois veio essa, né? Depois essa que eu ampliei em 2014, saiu pela editora da Universidade Federal. E também o Prata da Casa, um marco da música sul-mato-grossense. E o Prata da Casa, que foi um projeto da Universidade Federal muito importante, começou em 79 e vai até 84, que marcou essa geração do Almir, do Paulinho, e eu conto a história aí pela editora da Universidade Federal também. Muito obrigado, né, por ter aceitado o convite e espero que mais entrevistas surjam aí futuramente. Valeu, foi um prazer. Até a próxima. O Parque Estadual do Prosa é uma unidade de conservação estadual de proteção integral que funciona desde 1981 na região do Parque dos Poderes. O bioma do Cerrado predomina o local em que também podem ser encontradas espécies regionais da fauna e da flora. Lá também está localizado o CRAS, que é o Centro de Reabilitação de Animais Silvestres. Eu fui até lá fazer uma matéria para o Fazendo Arte de setembro. Confira agora.
O Parque Estadual do Prosa está localizado no perímetro urbano de Campo Grande e preserva espécies da fauna e flora presentes no Cerrado, além de abrigar as nascentes do córrego Prosa. No local também são realizadas pesquisas científicas e ações de educação ambiental, recreação e turismo em contato com a natureza. O parque ele serve de abrigo para os animais silvestres da nossa fauna regional. Então a gente pode encontrar ainda no parque animais que vivem aqui, que é o tamanduá-bandeira, tamanduá-mirim, a anta, veado, macaco-bugio, capivara, coati, cutia, tatu, ouriço cacheiro. Encontramos também no parque espécies de répteis como a jararaca, jiboia, sucuri, tiu. E no parque, o parque também é abrigo para as aves. Então aqui já foram registradas pelos observadores de aves 152 espécies de aves. O parque ele é muito importante porque ele beneficia a população local com serviços ecossistêmicos. A gente pode colocar aí a regulação do microclima local, a regulação do ciclo d'água, a ciclagem de nutrientes, a produção de sementes. Então, esses serviços ecossistêmicos, eles proporcionam um bem-estar para a população. No total são 9 trilhas, mas as trilhas mais utilizadas durante a visitação é a trilha dos sentidos, a trilha do tatu, a trilha da copaíba, a trilha do buriti e a trilha do prosa. Essas trilhas elas se conectam umas às outras, então quando a gente vem no parque fazer a visitação, vai passar por várias trilhas para fazer o percurso todo. A visitação ela é através de agendamento e o atendimento ele é de acordo com a capacidade operacional do parque. A educação ambiental ela é realizada através da trilha interpretativa. Como que funciona? Os grupos são conduzidos por pessoa treinada para essa atividade. No momento da trilha, o condutor ele vai interagir com o grupo, ele vai fazer interpretação do ambiente, do ecossistema local, vai dividir conhecimentos com as pessoas que vêm visitar. Nós recebemos muitos alunos, muitas escolas vêm visitar o parque. Também muitas pesquisas são realizadas no parque. A gente pode destacar atualmente, a pesquisa que está sendo realizada é a pesquisa das antas urbanas, que ela está sendo realizada pelo Instituto IP. Aqui nesse ponto do parque, os córregos Joaquim Português e Desbarrancados se encontram e acabam formando o córrego Prosa, que possui um valor cultural e histórico muito importante para Campo Grande. Afinal, foi às margens dele que teve início o crescimento e o desenvolvimento da capital. A área total do Parque Estadual do Prosa é equivalente a cerca de 135 campos de futebol. Entre 2002 até 2020, quando a pandemia do coronavírus chegou em Campo Grande, aproximadamente 100 mil visitantes passaram pelo parque. Depois disso, as visitações ficaram limitadas a acadêmicos e observadores de aves. Em breve será normalizado. Desde a pandemia, nós deixamos de atender o público em geral. Então, a visitação, atualmente, ela está sendo liberada para a universidades, então são as atividades acadêmicas, para os observadores de aves locais, que já estão bem ambientados com o parque, então eles vêm fazer a visitação. Mas eles vão sem condutor do parque. Raramente vai algum condutor junto com eles. Então eles já estão sendo autorizados para fazer uma trilha autoguiada. A gente está, sim, melhorando essa capacidade de atendimento. Então, recentemente teve o concurso do IMASU, logo a gente vai receber mais servidores e também nós estamos acabando de realizar um treinamento para pessoas conduzir dentro do parque. Então, essas pessoas que realizaram o treinamento, que já acabaram o treinamento, já estão sendo autorizadas a vir atender visitantes no parque, turistas, principalmente turistas. Essa parte da vegetação do cerrado, a gente consegue encontrar várias espécies na trilha, como jequitibá,
jatobá, a gente consegue ver o angico vermelho, o angico branco, sangra d'água, tem as palmeiras também, o bacuri, o buriti, o pindó. Então existem várias espécies aqui, tem tarumã, guanandi. O parque também, por apresentar maior área, essa formação de floresta que é o cerradão e as matas de galeria, a gente encontra também espécies de samambaias, como a samambaia sul, bromélias, orquídeas. Aqui no Parque Estadual do Prosa também está localizado o CRAS, que é o Centro de Reabilitação de Animais Silvestres, criado em 1987, um dos primeiros do Brasil. De lá até agora, cerca de 73 mil animais de 300 espécies já passaram pelo local. Então, aqui no CRAS a gente recebe animais oriundos de atropelamento, tráfico, né? Agora é a época de primavera, acontece chegar muito tráfico, principalmente de papagaios, né? Psitacídeos em geral. O macaco prego também acontece bastante o tráfico. Encontrado animal, né? Sozinho nas plantações, né? Principalmente as onças pardas, nos canaviais. Em geral seria atropelamentos, tráfico, né? E encontrar esses animais. Então quem traz até nós esses animais é a guarda também, né? Que eles recebem um treinamento aqui do CRAS para fazer a captura desses animais da cidade, a PMEA e o GRETAP também que faz os resgates. Quando precisa sedar um animal, a gente também vai junto com a PMEA para sedar esse animal. No caso de anta, às vezes um cervo, né? Um cervídeo. E também onças, né? Chegando aqui eles vão para a triagem, onde a gente realiza exames, né? Exame clínico, faz radiografias, né? Se precisar ultrassonografia, exames de sangue, vê todo o quadro clínico desse animal. E também às vezes a gente entra para cirurgias, né? Procedimentos cirúrgicos que a maioria dos animais tem que entrar, né? Porque principalmente em casos de atropelamento. Então, os mais comuns que chega é a anta, né? O tamanduá-bandeira também. Esse ano já começamos o ano assim, a época da primavera com 3 gatos palheiros, né? Não é muito comum o gato palheiro chegar, já chegaram 3 para nós. Onça parda chega bastante também e psitacídeos em geral, né? Arara, papagaio, são os mais comuns. Em setembro de 2023, no CRAS, foi inaugurado o Hospital Veterinário para Animais Silvestres Aitã, que em Tupi-Guarani significa ninho, lugar de acolhimento. É o maior da América Latina nesse tipo de atendimento. Isso, aqui no hospital a gente só atende os animais silvestres, né? Que atende todos os animais do estado, né? Então é somente animais silvestres. Até porque a gente não pode atender animais domésticos, nem pode ter aqui animais domésticos por causa da contaminação. Tem muitas doenças de animais domésticos que causam nos animais silvestres. E os animais silvestres tendo essas doenças, muitas vezes eles vão condenar o animal e não podem mais voltar na natureza, né? Então é somente animais silvestres. Isso, a gente realiza cirurgia, anestesia, radiografia, ultrassonografia. É de suma importância, pois aqui a gente consegue realizar todos os procedimentos que o animal precisa. Então o animal chegando, ele precisa do atendimento rápido, que muitas vezes esse atendimento ele vai salvar a vida do animal. Então ele chegando aqui, a gente tendo radiografia, dá para ver se ele está com uma hemorragia, dá para ver tudo na hora, né? Então dá para a gente intervir no tempo certo e salvar a vida do animal. O Parque Estadual do Prosa e o Centro de Reabilitação de Animais Silvestres são gerenciados pelo IMASSUM, Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul. São lugares em que a história, cultura e a natureza se encontram. Eles são lembranças de um passado rico e a esperança para um futuro sustentável. As visitas ao parque devem ser agendadas pelo telefone 67 3326 1370. No CRAS, elas estão suspensas. Agora tem intervalo, não sai daí, daqui a pouquinho já tô de volta. Uma nova lei acaba de ser aprovada na Assembleia Legislativa. Essa é só uma parte do trabalho dos deputados e se expande por todo o estado.
A atuação da Assembleia está no negócio da Franciele, que abriu as portas graças aos incentivos fiscais e gerou empregos. Está no ensino do Pedro, na valorização do professor Caio e na ronda escolar das escolas. Está no bem-estar do Mariano, que não precisa viajar quilômetros para o seu tratamento. Também está na terra da Cleo, que produz com subsídios da agricultura familiar. Seja na defesa dos direitos de cada cidadão ou na proteção do meio ambiente, o trabalho da Assembleia está nas leis, na fiscalização dos recursos, nas políticas públicas que impulsionam o desenvolvimento de Mato Grosso do Sul e transformam a vida da nossa gente. Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, Estado do Pantanal. A escritora Nhana Chara Boen lançou o livro Das Saudades que Eu Sinto no Museu da Imagem e Som de Mato Grosso do Sul, no início de outubro de 2024. O primeiro romance dela, na verdade, é sua terceira publicação e tem como inspiração uma música do cantor Leone. Nascida no Rio de Janeiro, ela mora em Corumbá desde 2009, mas já morou anteriormente em Mato Grosso do Sul entre 1999 e 2003. Eu sempre tive desde muito nova esse incentivo por parte da minha família, né, de ter esse acesso à leitura. Então meu contato com os livros é desde muito nova e isso foi despertando em mim um sentimento muito grande de poder dar voz a novos livros, né, de poder me colocar ali como escritora. Então sempre tive essa vontade. Então, publiquei alguns livros e este, Das Saudades que Eu Sinto, é meu primeiro romance. E aí a vontade de escrever um romance surgiu desse meu contato, dessa minha afinidade com a narrativa. E o romance é um gênero textual com o qual eu sempre tive muita ligação. Sempre consumi bastantes obras desse gênero romance. Então surgiu a vontade de ser também a autora desse gênero. E o enredo dele se trata, né, de um romance epistolar, ou seja, a personagem desse livro ela começa a escrever cartas para um antigo amor, falando dos sentimentos dela em relação a essa pessoa, das saudades que ela sente, e também conta um pouco da história dos dois, por meio dessas cartas. E a inspiração para esse livro surge a partir da música do cantor Leone. As cartas que eu não mando, conto por contar e deixo em algum canto, guardo pra te dar. As cartas que eu não mando, As cartas que eu não mando. E é uma inspiração muito bacana, porque eu sempre fui muito fã do Leone e eu ouvi as músicas dele desde muito tempo. Até que ali em 2020, durante a pandemia, eu comecei a revisitar algumas canções e ouvi As Cartas que Eu Não Mando e comecei a pensar como seria, né, a construção de uma história que fosse inspirada na canção. Não necessariamente que a história do livro é a história da canção, mas ela tem ali como base, como inspiração essa canção que veio num momento tão impactante para todos nós, né? E aí eu tive essa ideia de construir uma história inspirada na letra dessa música. E sobre o livro Das Saudades que Eu Sinto, eu acho importante mencionar que este livro ele foi publicado com recursos da Lei Paulo Gustavo, daqui do município de Corumbá. Então, eu, no momento, estou em Corumbá, né? A minha ligação com o Mato Grosso do Sul, inclusive, é muito especial. Eu sou nascida no Rio de Janeiro, mas me considero sul-mato-grossense de coração, né? Sou filha de militar, então vim parar em Corumbá por conta disso. Já estive da primeira vez de 99 até 2004, né, janeiro de 2004, quando eu voltei para o Rio de Janeiro, e retornamos em 2009 e aqui estou até então. Então meu coração, ele é sul-mato-grossense e é como eu me considero. Além do Das Saudades que Eu Sinto, eu também tenho outras duas publicações. Meu primeiro livro que eu publiquei em 2015 foi o Entre Laços, né? Que é uma coletânea de contos, crônicas e poemas que eu publiquei em conjunto com uma amiga da época, né? E em 2021 publiquei um pequeno livro, um livreto de poemas, preto e branco, versos de dias cinzentos, que também é uma coletânea ali
com poemas sobre momentos turbulentos da vida, né? A ideia desse livro é traduzir sentimentos em palavras, trato de dores cotidianas, né? Desabafos, mágoas, problemas de ansiedade. Então, abordo diversos temas que são as nossas dores da alma, como eu costumo dizer. Então, esses são os meus 2 livros anteriores ao meu novo livro, que é o primeiro romance. E para adquirir o livro Das Saudades que Eu Sinto, né, essa venda é realizada diretamente comigo, a autora. Então, quem tiver interesse pode entrar no meu Instagram, que é @nanacharaescritora, né, e entrar em contato para adquirir o livro. Cada exemplar custa R$40, certo? E para poder conhecer um pouco dessa minha obra, dessa minha história que eu produzi com muito carinho. No dia 17 de setembro, foi lançado no MIS, em Campo Grande, o documentário Esmalte no Alimento, produzido com recursos da Lei Paulo Gustavo. Com duração de pouco mais de 20 minutos, a produção é o registro audiovisual, por meio de depoimentos, da vida e do trabalho de 5 mulheres produtoras rurais no assentamento Itamaraty, localizado em Ponta Porã. O jornalista Sérgio Carvalho, roteirista e diretor do documentário, e a diretora executiva Gabriela Xavier falaram ao Fazendo Arte de Novembro a respeito desse projeto. Esse trabalho, Esmalte no Alimento, vem desse processo de trabalho com a Macrovídeo, quando eu sou convidado a fazer um relatório audiovisual que era um produto que a Macro precisava entregar para um determinado cliente. Quando a gente visita a Fazenda Itamaraty, hoje o assentamento Itamaraty, também resgata uma parte da minha história profissional. Então, eu fui durante muito tempo, no passado, nos anos 90, repórter de um programa específico rural, né? Mais adiante, eu sou produtor e editor de reportagens para a Rede Globo de televisão, ou seja, estou lá dentro da Fazenda Itamaraty. Em 2022, por meio da Macro, nós fomos para lá para produzir esse relatório audiovisual. E ali a gente encontra uma realidade de famílias recebendo o título da terra e é possível a gente identificar a diferença que existe de uma propriedade de mesmo tamanho, administrada, gerenciada por homens e as propriedades gerenciadas por mulheres. Então, quando a gente voltou desse trabalho, que a gente foi entregar o trabalho lá na Macro e tal, eu tinha acho que era até uma necessidade de contar essa história, né? E aí eu propus para a Macro que a gente pensasse num projeto, que é um projeto grande, robusto, que ele tem nome já, ele já tem um grande esqueleto. E no ano passado, em virtude da Lei Paulo Gustavo, do audiovisual, a Gabriela falou, vamos inscrever? Eu falei, vamos inscrever um recorte, né, desse projeto grande. E aí a gente inscreveu o Esmalte no Alimento. E aí nós, por conta do edital do projeto, a gente faz um recorte. Pequenas propriedades de assentamento da reforma agrária na Fazenda Itamaraty, na fronteira do Brasil com o Paraguai, gerenciada por mulheres. Aí surge o Esmalte no Alimento, foi dessa forma. A gente está buscando se especializar em trazer histórias, em contar histórias que muitas vezes não chegam até nós. Tem novos projetos, sim, que a gente quer valorizar a cultura, a gente quer valorizar a inclusão, o uso consciente dos recursos públicos, né, como esse do Esmalte no Alimento, que a gente pegou um recurso público da Lei Paulo Gustavo, então a gente sente essa responsabilidade da gente entregar para a sociedade um material de valor, que tenha valor, principalmente, às vezes, para pessoas... para minorias, para pessoas que são mais deixadas de lado, né? E a gente conheceu histórias fantásticas, histórias maravilhosas de mulheres fortes, guerreiras que nos inspiram. A segunda parte da retrospectiva do Fazendo Arte, com as principais matérias e entrevistas, você acabou de conferir nesta edição, que também pode ser vista no YouTube da Casa de Leis ou no canal 7.2 da TV Alemes. Um grande abraço e eu espero muitos encontros com vocês em 2025.